Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Autor. Boa noite, é uma alegria estar com você mais essa noite. Hoje nós estamos começando aqui a nossa série, O Mistério da Profecia. E o tema de hoje, o nosso primeiro tema dessa série, de vários estudos que vamos ter aqui, todos os domingos, aqui no Facebook. O tema de hoje é segurança em um mundo de incertezas. Nós estamos vivendo num momento onde a palavra da moda é a crise, Só se fala em crise para todos os lados, principalmente no nosso país, aqui no Brasil, onde nós estamos vivendo, além do contexto do coronavírus, esse clima de instabilidade política que nós estamos vivendo, As mídias sociais, os telejornais, não se fala em outra coisa a não ser nessa instabilidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E talvez a pergunta que você se faça, a pergunta que nós estamos fazendo nos dias de hoje é: será que nós podemos sentirmos seguros nesse mundo de incertezas? Nesse mundo onde nós não conhecemos o nosso futuro, nós não sabemos, não temos assim nenhuma prospecção de melhora para o nosso futuro. Todas as prospecções que nós ouvimos aí nos jornais, os especialistas, tanto na área sanitária, quanto na área política, econômica, na segurança pública, e cada relato que nós ouvimos é mais desanimador, é mais assustador, nós ficamos mais preocupados, Porque parece que o mundo vai de mal a pior e as expectativas de futuro são as piores possíveis. Então, o tema de hoje é trazer para você a oportunidade de meditar na palavra de Deus, de encontrar na palavra de Deus refúgio, conforto, esperança, para que nós possamos viver nesses dias tão atribulados que nós estamos vivendo. Eu quero, antes de começar, eu sempre tenho a minha dinâmica de mandar um abraço especial aqui para os irmãos do nosso distrito, Hoje, de maneira especial, eu vou escolher 2 igrejas. Nós temos 8 igrejas aqui no distrito de Guapiara, que fica no interior, no sudoeste paulista. Uma igreja muito vibrante, uma igreja muito atuante. E dentre essas 8 igrejas que nós temos aqui, nós temos 2. Uma que fica no bairro ali da Monjolada. O bairro da Monjolada fica aproximadamente a 7 quilômetros da cidade de Guapiara. Nós temos ali muitos irmãos que estão conectados conosco. Família ali do irmão Edneu, da irmã Elaine. Um grande abraço para vocês. Fique conosco. Comente aí, mande o seu pedido de oração. Se quiser mandar no WhatsApp, se quiser mandar no Messenger aí no particular, nós estaremos orando por vocês. Quero mandar um abraço especial também ali para a família do irmão Geraldo, irmã Senira ali, os seus filhos, Que Deus possa abençoar vocês, iluminar vocês. Um abraço aí para o Márcio e para a Marcela. Deus abençoe vocês também, poderosamente. Um abraço para o irmão Walter, irmã Alice e todos os membros ali da família ali que moram ali na Monjolada, próximo ali do Pica-Pau. Que Deus abençoe vocês aí. Quero mandar um abraço especial também para o irmão João, irmã Isabel, os filhos deles também. Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo possa iluminar a vida de vocês. E fique conectado conosco. Vai ser uma grande honra estar nessa jornada aí de vários estudos a todos os domingos junto com vocês. Um abraço especial também para o Luizinho. Essa semana estivemos juntos aí entregando algumas cestas básicas para algumas famílias. Foi bom dividir alguns momentos com você ali. A gente que está tão distante assim, uns dos outros, devido aos nossos templos estarem fechados, por ordem aí das instâncias superiores, por uma questão de prevenção, mas nós já sentimos muita saudade de estarmos congregando juntos, Nós gostamos de estar na presença uns dos outros ali, adorando juntos a Deus, e temos fé que logo, logo nós vamos voltar. Em alguns lugares a igreja já está reabrindo, Já está voltando ali, claro, dentro de uma nova forma de adoração, uma quantidade limitada de pessoas, um número maior de cultos, mas já está acontecendo e já está voltando aos poucos à sua normalidade. Creio eu que nos próximos dias
nós também estaremos voltando à nossa normalidade. Então, um abraço a vocês aí, irmão Josué, irmã Ivonilde, um abraço para a Valquíria, para a Aninha, para a irmã Helenice, um abraço também muito especial para o Marcos, para sua esposa, que Deus abençoe vocês. Se eu esqueci algum nome, me perdoem, faça aí, né, eu falo esses nomes aí, mas o meu intuito é falar o nome de todos aí e dar um abraço especial para toda a igreja. Um abraço também para os nossos irmãos lá da Capoavada, né, a família Stack ali, irmão Décio, Decinho, Denis, Duane, a Muriele, a Cíntia, né, a Priscila. Deus abençoe vocês aí, abençoe os netinhos ali do irmão Décio, da irmã Derli. Deus abençoe o irmão Ricardo, com a sua esposa a irmã Maria também, irmão Silas, irmã Ione, o Iago, né? Deus abençoe todos os seus filhos aí, todos os seus familiares, irmão Silas. A gente está sentindo muita falta, né, de estarmos juntos aí, mas creio que logo, logo estaremos juntos. Irmão Bruno também, a sua esposa, a sua filhinha, Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos os irmãos da Capoavada, irmã Elizabeth, a irmã Ângela. Deus abençoe vocês. Logo, logo estaremos juntos aí para a honra e glória de Deus. Ok? Eu quero mencionar aqui 2 pedidos de oração que eu recebi. 2 pedidos de oração que eu recebi aqui dos nossos irmãos de Ribeirão Branco. Deixe-me aqui a irmã Valdirene. A irmã Valdirene pede oração pela filha dela, Sofia, né? Ela pede oração pela Sofia e pelo pai dela, o Silvio. A filha Amanda, né, também. Todos os meus irmãos. E o motivo que ela pede é por motivo de saúde. Os pais e irmãos dela são lá de Itapeva. E a filha dela está em Itaguaí. Um grande abraço para vocês. Deus abençoe vocês. E nós estaremos orando pela vida de vocês, pela saúde de vocês. O nosso irmão José Maria, também lá de Ribeirão Branco, ele pede oração pela mãe dele e os meus irmãos, os irmãos dele, né? Ele fala que a internet lá é um pouco ruim, mas que ele estará conectado aí, acompanhando conosco. Deus abençoe, irmão José Maria, estaremos orando por vocês também. O Christopher, lá de Ribeirão Branco, também pede oração. Deus abençoe, Christopher, você e sua família. Logo, logo estaremos juntos aí, reunidos, para a honra e glória de Deus. Ok? Bom, vamos então começar o nosso estudo. Deus, ele tem um chamado para nós, né? Nesse tempo do fim. Nós sabemos que nós estamos vivendo, eu já mencionei agora há pouco, em um dos momentos mais críticos da história desse planeta, né? O mundo praticamente está parado, as pessoas estão amedrontadas dentro dos seus lares, sem saber o que está acontecendo, sem entender o que de fato está acontecendo. Tem uma frase de um jornalista francês, aliás, perdão, um jornalista americano, que ele diz o seguinte: na guerra, a primeira vítima é a verdade. A verdade por trás dos fatos a gente nunca sabe, né? A verdade verdadeira. Por isso, nós não podemos fiar a nossa expectativa somente nos acontecimentos, ou no que diz os especialistas, ou no que diz aí os telejornais, no que diz aí os gurus. Nós precisamos fiar a nossa esperança na palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Mas antes, eu gostaria de convidar você para juntos orarmos a Deus e pedir que o Espírito Santo nos ilumine e fale através de nós. Poderoso Deus e amado Pai, queremos louvar o Teu nome, engrandecer a Ti, porque somente o Senhor é digno de toda adoração e de todo o nosso louvor. Somente o Senhor, meu Pai, pode responder aos questionamentos do nosso coração. Nós entendemos, ó Deus, as nossas limitações, entendemos as nossas falhas, sabemos, ó Pai, que somos pecadores, mas entendemos também, através da Tua palavra, meu Pai, que o Senhor nos amou e que o Senhor nos ama incondicionalmente. Por isso, Senhor, é nesse amor que nós suplicamos que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, ó Deus. Que o Senhor, através da Tua bendita palavra, o Senhor possa falar aos nossos corações e nos dar esperança, Pai. Peço que o Senhor abençoe a vida da irmã Valdirene, do irmão Sebastião, que pediram oração especial pela filha da irmã Valdirene, os pais dela que estão lá em Itapeva, a filha que está em Itaguaí. Que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, o Senhor possa tocar sua mão poderosa na vida deles e abençoá-los no tocante à saúde deles. De maneira especial também a mãezinha do irmão Zé Maria, os seus irmãos, que Deus possa abençoá-los poderosamente
e que eles possam encontrar paz e conforto na tua palavra. Abençoe a todos que estarão assistindo conosco, que o Senhor nos ilumine, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, para que assim, Pai, possamos crescer em espírito e em verdade. Tudo isso te pedimos por Jesus. Amém. Queridos, nós vamos então, sem mais delongas, passar para o nosso estudo. Eu quero compartilhar com vocês aqui o estudo de hoje, que é baseado no livro O Mistério da Profecia. Como nós anunciamos na semana passada que nós estaríamos estudando o livro O Mistério da Profecia, hoje o nosso estudo vai ser pautado aí, baseado no livro O Estudo da Profecia. Então, deixa eu só compartilhar aqui. Um minutinho. Sabe que ao vivo, alguns... É isso, agora foi. Bom, o mistério da profecia vá além, né, das aparências, vai além, descubra a verdade, além das aparências, né? Essa é a proposta de hoje. Porque, aparentemente, nós estamos caminhando, né, a passos largos aí para uma destruição iminente. E é o que nós ouvimos, né? No nosso sistema econômico está prestes a entrar em colapso. As notícias que vêm da economia. Nós não temos UTI suficientes para dar conta de uma necessidade de massa de pessoas contaminadas. É o que nós ouvimos na área da saúde. Na segurança pública, a criminalidade aumenta cada vez mais. Nós somos reféns dentro das nossas próprias casas. Então, por todos os lados que nós olhamos, para a política, para a economia, para a sociedade em si, nós vemos um buraco sem fundo, nós vemos um final trágico para esse mundo. O que a palavra de Deus ela traz para nós, para que nós possamos fazer uma prospecção segura, sem alarmismo, sem sensacionalismo, mas com coerência e principalmente com a garantia, a chancela da palavra de Deus. É o que nós vamos ver nessa noite. Segurança em um mundo de incertezas. Eu imagino que se nós fôssemos perguntar a qualquer pessoa qual é a palavra que vem à mente dela quando ela olha para o futuro, qual é a palavra assim de imediato, e talvez você possa fazer essa dinâmica agora mesmo. Imagine uma palavra quando você olha para o futuro, qual é a palavra que vem de imediato? Talvez algumas palavras agora surjam na sua mente, mas eu creio que na maioria das pessoas a palavra que virá à tona será a incerteza. O estudo feito, né, nas principais capitais do mundo, por uma revista muito conhecida, a Newsweek, foi perguntado para as pessoas qual é a palavra, quando elas olham para o futuro, que vinham assim de imediato na mente delas, e a resposta da maioria das pessoas, pelo menos 78% das pessoas, foi incerteza. As pessoas estão inseguras e incertas quanto ao futuro. E não por menos, o mundo que nós vivemos pintou o cenário justamente de incerteza, de insegurança. Infelizmente, nós estamos aqui vivendo no mundo conturbado, no mundo atribulado, e se nós olharmos, né, nas prospecções humanas, realmente não há segurança e não há certeza nenhuma de futuro. Só o cenário de caos que nós, infelizmente, nos acostumamos a ver. Parece que cada dia que passa, nós estamos perdendo a sensibilidade. Cada dia que passa, coisas piores acontecem, tragédias maiores acontecem, e a gente vai perdendo a sensibilidade. Há pouco tempo atrás, nós víamos, né, aquelas cenas atrozes lá da guerra na Síria, e uma foto que me mexeu muito comigo. Eu não sei se você se lembra, eu tentei buscar essa foto, não a encontrei, mas um fotógrafo se aproximou de uma criança para tirar foto e ela não reconheceu a máquina fotográfica e ela pensou que era uma arma e imediatamente ela colocou as duas mãozinhas para cima em sinal de rendição, porque ela já estava habituada, uma criança ali não mais de 4 anos de idade, já estava habituada a viver num cenário onde ela era rendida a todo instante por pessoas armadas. Cenas de violência que ela tinha que conviver, porque esse era o contexto de guerra em que ela vivia. E sabe, a gente vive num país que, graças a Deus, nós não temos guerras com outros países, nós não vemos esses conflitos assim que tem mortes em grande massa, mas, por outro lado, nós vivemos num dos países mais violentos do mundo. Existem cidades no Brasil que matam mais pessoas
do que, por exemplo, o Iraque matou em toda a guerra lá contra os Estados Unidos. Nós temos cidades extremamente violentas. Se nós formos no norte do país, na região leste de Minas Gerais, há cidades extremamente violentas. Milhares de pessoas estão morrendo por conta do tráfico de drogas, nos assaltos e assim por diante. Nós vivemos num mundo caótico. Há pouco tempo agora nós vimos aquele rompimento das barragens, né? Quantas pessoas morreram? Que dano se fez ao meio ambiente com aquele rejeito de minério que desceu no rio e destruiu ali, né? 600 quilômetros de rio, matou muitos peixes, muita vegetação em volta do rio, uma tragédia, e tragédia após tragédia vai acontecendo, só que nós nos deparamos com essas tragédias e parece que a sensibilidade do nosso coração, ela vai se exaurindo, vai acabando, nós vamos nos acostumando com essas coisas terríveis. E, queridos, esse não é o plano de Deus para nós. Eu não sei se você sabe, mas o grande mal do mundo, a doença que mais mata hoje no mundo, são as doenças da mente. Só para você ter uma ideia, hoje leva-se em consideração que 20% da população mundial sofre com depressão. Doenças como estresse, ansiedade, problemas relacionados à saúde emocional, hoje estão no topo da lista das principais doenças que causam mortes no mundo. Só para você ter uma ideia de quão grave é isso, 24 bilhões de dólares são gastos todos os anos com antidepressivos. Isso quando as pessoas, né, não optam por acharem outras válvulas de escape, como o alcoolismo, como o tabagismo, as drogas e assim por diante. As pessoas estão andando de um lado para o outro, depressivas. As pessoas estão ansiosas e vivem ansiosamente com medo do futuro, com medo do desconhecido, do que está por vir. Isso causa, queridos, um grande índice de pessoas viciadas, por exemplo, no álcool. Dados da OMS, no último ano, foram registrados no mundo todo 140 milhões de pessoas que morreram devido ao consumo do álcool. Para você ter ideia, o mal que isso... A gente está olhando o número de pessoas que morreram, mas imagine o número de acidentes de carro provocado por conta da bebida, do alcoolismo e da direção. Imagine quantas pessoas morreram indiretamente devido ao alto índice de consumo de álcool. E hoje, parece que os jovens cada vez mais entram por esse caminho, cada vez mais nós vemos jovens viciados no álcool. Amados, imagine quantas famílias foram destruídas, quantos pais e mães ali romperam seus relacionamentos, seus casamentos, ou agiram de forma violenta um para com o outro e destruíram lares por conta do alcoolismo. São danos assim irreparáveis, danos incalculáveis. Aqui estão só as mortes diretas por esse problema, mas vai muito mais além. O alcoolismo também é um dos grandes males que justamente a depressão ela causa, a ansiedade causa, e as pessoas procuram ali o álcool, as drogas, como uma válvula de escape. Dados da OMS também mostram que no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Veja que coisa terrível. Enquanto nós estamos falando aqui, já temos alguns minutos que estamos conversando, que estamos dialogando e estudando a palavra de Deus, algumas pessoas ao redor do mundo tiraram a sua própria vida devido aos problemas emocionais, problemas mentais adquiridos por esse mundo de insegurança, por esse mundo de incertezas. Esse é o cenário caótico do mundo que vivemos. A própria revista Newsweek, ela fez um artigo, ela publicou um artigo chamado Os Passos para o Armagedon. Olhando para todos os problemas políticos mundiais, todas as brigas que acontecem aí, né, dos nossos líderes políticos, ela traçou, né, um caminho inevitável para uma terceira guerra mundial, para uma guerra de proporções destrutivas aí nunca vistas no mundo, e assim seria a extinção da raça humana, segundo a perspectiva dessa revista, se acontecesse aí uma terceira guerra mundial nessas proporções. Seria de fato o Armagedon, na visão da revista, né? Seria ali o fim dos tempos, caso essa guerra aconteça. Bom,
dados aí a visão que o mundo tem da nossa realidade, nós vimos agora todos os pontos aí que mostram como o mundo vê a nossa realidade atual. Eu queria contar para você uma história muito interessante, uma história muito linda, que fala de cerca de 2.500 anos de história. Uma profecia que foi feita lá no Antigo Testamento, há muitos anos atrás, há mais de 2 milênios atrás, que avança para o nosso tempo e ela rompe o nosso tempo e vai até a eternidade. Essa é uma profecia muito linda que eu quero convidar você a nós estudarmos. Quando nós estudamos as profecias, nós abrimos a nossa mente para nós vermos que Deus esteve no controle da história ao longo do tempo. Nós olhamos para trás e podemos ver as digitais de Deus, o controle de Deus sobre a história. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus, ele nos dá liberdade. A palavra de Deus fala que nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer as nossas escolhas. No entanto, Deus tem um propósito, Deus tem um plano de salvação para a humanidade. E ao longo do tempo, ao longo da história, esse plano de Deus, ele foi sendo efetuado. E Deus foi revelando aos seus servos, os profetas, tudo o que ele iria fazer. E, amados, para que nós tenhamos a confiabilidade de que Deus cumprirá as suas promessas, de que a promessa de que Jesus Cristo virá para nos salvar, ela é real e verdadeira, basta nós olharmos para trás e vermos que Deus cumpriu todas as suas promessas ao longo da história. No ano de 605 a 539 a.C., houve um império muito poderoso, que era o Império Babilônico. Você certamente já ouviu falar do rei Nabucodonosor. O maior nome desse Império Babilônico foi Nabucodonosor, porque ele foi um grande conquistador, era um homem visionário, era um grande líder daquela nação, e ele se tornou um personagem assim muito importante ao longo da história bíblica e também da história da humanidade. Nabucodonosor, certa vez, ele teve um sonho, e ele ficou muito incomodado com esse sonho. No entanto, Nabucodonosor, ele não conseguiu se lembrar de qual sonho ele havia tido. O sonho era extraordinário, o sonho era fantástico, e isso incomodou muito Nabucodonosor, porque ele tentava de todas as formas se lembrar de tudo que ele havia sonhado, e ele não conseguia de forma nenhuma. Então, Nabucodonosor foi ali, chamou os seus magos ali, os seus astrólogos, e deu para eles, para os seus sábios ali, uma missão. E a missão era muito clara, era uma ordem direta de Nabucodonosor. Ele disse o seguinte: olha, eu tive um sonho, era um sonho assim, muito interessante, um sonho importante, era uma mensagem dos deuses para mim, e eu não consigo me lembrar desse sonho. E eu preciso que vocês agora me lembrem esse sonho e me deem a interpretação do sonho. Que missão difícil. Essa foi a missão que Nabucodonosor deu ali para os seus sábios, né? Eles foram provados. E, queridos, os sábios tentaram de todas as formas ali ludibriar Nabucodonosor. Olha, me conte ali elementos do seu sonho, me conte alguma coisa do seu sonho para que a gente possa interpretar. E veja bem, se Nabucodonosor pudesse se lembrar, ele teria contado. E, claro, ficaria muito mais fácil inventar qualquer coisa para Nabucodonosor se eles soubessem o que Nabucodonosor havia sonhado. Mas fato é que, por uma vontade divina, Nabucodonosor não conseguiu de maneira nenhuma se lembrar do sonho que ele havia tido. Lá no livro de Daniel, no capítulo 2, nos versículos 1 a 3, a palavra do Senhor diz assim: você pode abrir a sua Bíblia aí, é bom você pegar a sua Bíblia, acompanhar comigo, porque quando nós lemos a Bíblia, nós sentimos ali a segurança do que está escrito, do assim diz o Senhor. Nós vemos que tudo que nós estamos estudando está pautado e escrito na palavra de Deus. E essa aqui é a autoridade que nós temos para fazer esse estudo. A palavra de Deus e unicamente a palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia aí, livro de Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós vamos ler o versículo 1 a 3, depois nós vamos ler outros trechos dessa história. Então, conto com a sua participação, vou dar um tempinho para você encontrar o texto. Tomar uma aguinha aqui, porque agora nós vamos mergulhar de cabeça nesse estudo maravilhoso do livro de Daniel. Então, a palavra do Senhor nos diz assim, Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 1. No segundo seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho. Sua mente ficou muito perturbada, porque ele não conseguia dormir. Por isso o rei
convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então, Nabucodonosor reuniu ali, né, os sábios, os feiticeiros, os astrólogos. E olhe que a Babilônia era conhecida por ter assim grandes astrólogos naquela época. Eles tinham um conhecimento dos astros muito grande. E isso ficou marcado na história. Existiam muitos alquimistas, né, que conheciam muitos elementos químicos. Eram pessoas estudiosas e pessoas consideradas sábias naquela época. E eles foram chamados para o maior desafio de suas vidas, porque o sonho estava perturbando Nabucodonosor. Ele tentava se lembrar de todas as formas, mas ele não conseguia. Imagine você agora, os sábios buscando ali nos astros, né, com os astrólogos buscando de todas as formas responder essa pergunta de Nabucodonosor, mas claro, eles não puderam fazer isso. E o verso 4 nos diz assim: os magos então disseram: ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. Aí fica muito mais fácil, né? Eles chegaram ao rei mediante aquela tarefa muito difícil, aquela tarefa impossível, e disseram: ó rei, é simples, conte para nós, diga para nós que sonho é esse que o senhor teve, e então nós vamos revelar o significado desse sonho para o rei. Queridos, o rei ficou muito indignado. O rei disse: olha, vocês estão querendo me enganar. Em outras palavras, o rei disse o seguinte: vocês estão querendo me ludibriar, me passar para trás. É o seguinte, pois eu vou fazer um decreto. Se ninguém puder, se nenhum dos sábios puder interpretar esse sonho, me disser o que eu sonhei, me disser o significado desse sonho, pois vou matar todos os sábios, todos os encantadores, todos os astrólogos, todo mundo aqui que está em volta de mim e que em nada pode me ajudar, eu vou matar todos vocês. Agora a conversa havia mudado, né? O rei havia colocado um decreto muito forte, um decreto que levaria à morte todos aqueles que estavam em volta ali do rei e que se diziam sábios na Babilônia. Então Daniel chamou Misael, Ananias e Azarias para orar. Esses eram, né, então Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam ali na Babilônia e eram amigos de Daniel, e Daniel os chamou para orar porque ele ia interpretar esse sonho. Ele havia se colocado à disposição do rei para poder ir contar para o rei qual sonho ele havia sonhado e dar ao rei a interpretação desse sonho. E eles oraram a Deus, eles pediram a iluminação. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque às vezes nós ignoramos o poder da oração. Nós cremos que Deus é o Deus do impossível. Deus, ele pode realizar milagres extraordinários. Deus pode fazer coisas que os homens a têm como coisas impossíveis, mas Deus pode realizar. Deus pode fazer coisas extraordinárias a partir do momento que nós confiarmos nele. E, queridos, fé é exatamente você confiar, e eu vou usar esse termo porque é um termo muito popular, confiar cegamente em Deus. Depositar em Deus a nossa confiança. É claro que Deus quer que nós o conheçamos, que nós o adoremos com entendimento, e não é esse o propósito da minha fala, mas confiar sem nenhum precedentes a Deus, entregar nas mãos de Deus a nossa vida, a nossa fé, a nossa expectativa de futuro, porque só Ele pode nos trazer paz e esperança. E foi isso que Daniel fez. Daniel chamou ali os seus amigos, orou a Deus, pediu a Deus a iluminação, e Deus concedeu a Daniel a possibilidade de estar diante do rei e de revelar ao rei o sonho, aquilo que parecia impossível. Deus concedeu a Daniel a possibilidade de fazer. E ele revelou o sonho e deu a interpretação do sonho para o rei Nabucodonosor. E a palavra do Senhor diz assim, Daniel, versículos 27 e 28. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Louvado seja Deus. Perceba que Daniel começa a sua narrativa dizendo o seguinte, olha, nenhum dos encantadores, a ciência convencional, a ciência política, os comentaristas, os especialistas não podem dizer o que vai acontecer no futuro porque eles não sabem.
Eles não conhecem um palmo à sua frente. E hoje eu vejo pessoas se arriscando aí a fazer uma prospecção do futuro. E a maioria dessas profecias, supostas profecias, elas falham. Sabe por quê? Porque o único que conhece o futuro é Deus. O único que sabe o que está por vir é o nosso Deus. E por isso Daniel chegou diante do rei, o homem mais poderoso do mundo naquela época, e ele diz o seguinte: mas existe um Deus nos céus. E esse Deus, ele revela os mistérios. E, amados, é por isso que nós estamos estudando essa série de estudos, Mistérios da Profecia. Sabe por quê? Porque através das profecias bíblicas, Deus revela os mistérios que estão para acontecer. Deus revela o nosso futuro. Nós encontramos através das profecias, Deus desvendando tudo o que irá acontecer à humanidade. Olha que privilégio extraordinário nós temos. Nós temos um Deus dos céus que se preocupa conosco e que ele quer se revelar. Ele quer mostrar para nós o passo a passo que ele dará até a volta de Jesus. E Daniel olhou para Nabucodonosor e ele disse o seguinte: Deus mostrou para você, Nabucodonosor, o que acontecerá nos últimos dias. Então, queridos, a história se segue e Daniel contou ao rei que ele teve um sonho. E nesse sonho que ele teve, havia uma grande estátua. E a estátua tinha uma cabeça de ouro. Você pode ver na imagem aí, do sonho de Nabucodonosor, a estátua tinha uma cabeça de ouro. Logo em seguida, ela tinha os peitos formados com prata. O ventre da estátua era feita de bronze e as pernas feitas de ferro, eram as duas pernas feitas de ferro, com os pés misturados em ferro e barro. Então, Daniel, lá no verso 31 a 33, a palavra do Senhor diz assim: Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, e as pernas de ferro. E os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Então, no final do sonho, enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó. O vento os levou sem deixar nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Queridos, aqui Nabucodonosor havia encontrado o que ele não encontrou nos seus gurus ali, nos seus astrólogos, nos sábios que haviam na Babilônia. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas buscando aí, né, as cartas, os búzios, os adivinhos, para tentar descobrir o seu futuro, quando elas podem recorrer à palavra de Deus. Deus, ele traçou um futuro para a humanidade. Deus tem um plano de salvação extraordinário para mim e para você. E ele deixou na palavra de Deus toda essa história contada até o reino de Cristo ser estabelecido. Então, se você quiser conhecer o futuro, aqui está. O futuro revelado está aqui na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada contém tudo que Deus revelou e que há de acontecer. Deus não deixou o significado da profecia para a imaginação humana ou para meras adivinhações. Deus foi além. Deus deixou, através das profecias bíblicas, através da sua palavra, a revelação do que irá acontecer. Então, foi esse o sonho, e Daniel olhou para o rei Nabucodonosor e disse o seguinte: nós o interpretaremos para o rei. Meus amados, Daniel então revelou a Nabucodonosor que a Babilônia, que era ali o império então poderoso que existia naquela época, no versículo 26 do capítulo 2, ele diz: Tu, ó rei, é rei de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Tu és a cabeça de ouro. Nabucodonosor representava a cabeça de ouro da estátua. E a Babilônia era representada por essa cabeça de ouro. Era uma nação muito poderosa. A capital da Babilônia, ela tinha mais de 200 templos pagãos ali ao longo de todo o seu território. Ela era um território de quase 18 quilômetros de circunferência. Existiam grandes muralhas ali em volta da Babilônia, muralhas que davam para carros passarem de um lado para o outro tranquilamente. Era uma cidade fortificada e, aos olhos humanos,
intransponível. Havia aquedutos do rio Eufrates que passava dentro da cidade e a cidade era banhada por esse grande rio. E, amados, era uma fortaleza assim que, aos olhos críticos militares aí, humanos, jamais cairia, porque ela era muito bem desenhada, muito fortificada. O próprio Nabucodonosor, lá no capítulo 4, diz assim: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Nabucodonosor se tornou alguém muito arrogante, porque de fato ele tinha poder, ele tinha muito poder. A Babilônia havia se tornado, né? Só para você ter uma ideia, aqui tem uma imagem ilustrativa, mas os famosos jardins suspensos da Babilônia eram tidos como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade que possuía muito ouro, uma cidade que havia muitos guerreiros ali e era extremamente protegida. Historiadores e arqueólogos dizem que muitos tijolos que foram encontrados nas ruínas de Babilônia foram encontrados ali o nome de Nabucodonosor, porque ele queria marcar o seu nome na história, ele queria ser alguém maior do que Deus, né? Nabucodonosor, ele encheu seu coração de vaidade, não diferente do que acontece com muitas pessoas. Quando as pessoas obtêm poder, quando obtêm riquezas, quando obtêm influências, né? O poder sobe para a cabeça. A vaidade toma conta do ser daquela pessoa e ela acha que ela tem mais poder do que tudo. Só que, queridos, a Bíblia relata que logo em seguida, o outro reino, o reino que sucederia a Babilônia, ele viria e ele tomaria conta do mundo. E esse reino foi representado na estátua como os peitos de prata, o Império Medo-Persa, o Império de Ciro. Como vocês podem ver na imagem, a cidade de Persépolis e Passargada é o núcleo primitivo ali do Império Medo-Persa. É o núcleo menor, e aí toda essa imagem, né, amarela escura, meio bege ali que vocês estão vendo, são as conquistas de Ciro. Você pode ver desde o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, o Mar Cáspio, até toda a região do Oriente Médio, foi tomada por esse império poderoso que durou mais 190 anos, que foi o Império Medo-Persa. A Babilônia, até então, tida, né, como um reino incaível, lá no capítulo 5 de Daniel, nós vemos que um dia, quando Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, estava festejando uma festa regada a vinho, bebidas, né, regada ali a muita orgia, em que ele havia pegado os utensílios do templo e estava profanando os utensílios do templo de Deus naquela festa. Uma mão pálida apareceu, uma mão poderosa apareceu no meio da festa e começou a escrever na parede. E essa mão, ela escreveu o seguinte, esta inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Este é o significado dessas palavras. Mene significa: Deus contou os dias do teu reinado e determinou o teu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregues aos medos e persas. E foi isso que aconteceu. E quando todos descansavam ali, né, daquela festança de arromba, né, quando todos estavam ali embriagados, então o conquistador Ciro entrou ali pelo rio Eufrates, nos aquedutos, desviou o rio, secou ali o leito do rio e entrou pelos aquedutos da cidade e dominou a incaível, a intransponível Babilônia. O mais impressionante disso tudo é que lá no livro de Jeremias, no capítulo 45, versículo 1, há 140 anos antes de isso acontecer, Deus havia dado, né, a profecia a Isaías, dizendo o seguinte: o local e o momento e até mesmo o nome do conquistador que invadiria a Babilônia. Você pode procurar na sua Bíblia aí, Isaías 45, versículo 1, diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Repare nessa linguagem, né? Como eu disse, Babilônia era uma cidade fortificada, uma cidade tida como intransponível, mas Deus deu sabedoria a Ciro ali para que ele encontrasse o meio de entrar em Babilônia. E ele encontrou o meio de entrar em Babilônia. E ele derrotou os babilônios e o Império Persa ali foi implantado no ano de 539 a.C. Isso é um registro histórico. Você pode pesquisar em livros confiáveis aí de história que você vai encontrar registros sobre essa história.
e os arqueólogos encontraram o famoso cilindro de Ciro, em que essa história da queda dos babilônios, que é contada no livro de Daniel, no capítulo 5, é recontada nesse cilindro de Ciro. Você pode olhar, é um cilindro assim, bem peculiar. Essas marquinhas que vocês estão vendo aí, elas são escritos que nós chamamos de escritos cuneiformes, né? Esses escritos cuneiformes, eles se chamam cuneiforme porque ele tem o formato de um cone, e eles eram feitos com as unhas, né? Lá na Mesopotâmia antiga, eles escreviam, na Babilônia, os assírios escreviam com essa linguagem aí, e foi esse cilindro aí. Hoje temos muitos especialistas que decifram esses registros, e eles encontraram essa história, essa narrativa do capítulo 5 de Daniel, recontada no cilindro de Ciro, contando como o Império Medo-Persa invadiu a Babilônia e os venceu. Perceba, queridos, que 140 anos antes da Babilônia cair, Deus já havia profetizado, já havia decretado que o Império Babilônico cairia. Deus está no controle da história. Não está aqui no nosso slide, mas eu quero compartilhar com você um texto que eu gosto muito. É um texto que me traz a certeza de que Deus não nos abandonou e de que Deus não está alheio ao nosso sofrimento e de que Ele cumprirá a sua bendita promessa. Se encontra aqui no capítulo 2, no versículo 20 de Daniel, que diz assim, versículo 21. É Ele quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Daniel está falando aqui diante de Nabucodonosor que é Deus quem estabelece os reis e tira reis. E, amados, é por isso que nós não precisamos nos preocupar com quem ficará na presidência, com qual ministro será nomeado, quem irá sair. Deus é quem permite, Deus é quem estabelece reis e tira reis. Ruins ou bons, eles só estão lá por conta da permissão de Deus. Então, o nosso futuro não está nas mãos de governantes, o nosso futuro não está na mão dos ministros, o nosso futuro está nas mãos de Deus. Nunca esteve nas mãos dos governantes. Deus está no controle da história. É Ele quem muda os tempos e as estações. O mundo pode virar de uma hora para outra. Eu me lembro que na minha cidade, eu mencionei agora há pouco do rompimento da barragem, e a lama veio, né, e tomou conta ali do rio, contaminou, matou muitos peixes, e a prospecção de melhora ali daquele rio era de 30 anos. Só que devido ao alto volume de chuvas, parte do minério de ferro que estava no fundo foi arrastado. E hoje já se fala em 5, 6 anos para o rio voltar à normalidade da biodiversidade que tinha antes. Não está nas mãos dos homens. A gente faz uma perspectiva, mas a gente não sabe. A gente não tem segurança daquilo que a gente fala, porque Deus é quem está no controle das coisas. Ele quem muda o tempo e as estações. Ele que cria reis, estabelece reis. Então nós precisamos confiar nele. Mas a história não termina por aqui. Logo abaixo ali do grande peito de prata havia um ventre de bronze. E esse ventre de bronze, segundo o sonho que Nabucodonosor teve e a interpretação que Daniel deu, esse ventre de bronze simbolizava a Grécia. Lá em Daniel 2:39 nós encontramos: depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Se você recorrer aí a muitos historiadores, como Heródoto, Flávio Joséfo, grandes historiadores do povo de Israel, você ouvirá, né, relatos de momentos sobre o Império Grego, né, greco-macedônio, como alguns especialistas dizem. A Grécia teve um domínio muito amplo. O principal ali conquistador, Alexandre o Grande, era um homem assim muito visionário também. Ele veio assim como um grande tigre conquistador e levou ali o Império Greco-Macedônio para vários países ali que existiam na Ásia, na Europa e também no norte da África. Alexandre o Grande, aos 30 anos, tinha muito vigor e ele, com o seu exército grego poderoso, vinha e assim dizimava nações, conquistava lugares, e ele não tinha só o prazer de estabelecer o seu reino ali, mas ele levava o conhecimento da filosofia grega a todos os cantos. Alexandre o Grande queria que o mundo tivesse um pensamento grego. Ele era ali um missionário do helenismo, né? Do conhecimento helenista, que é o conhecimento da filosofia grega.
Então, onde ele ia, ele estabelecia o seu sistema de governo, ele estabelecia sistemas de educação para que as pessoas tivessem acesso aos escritos dos filósofos, para que as pessoas tivessem acesso aos escritos gregos, e assim elas crescessem no conhecimento, né, da filosofia, que era o intuito dele. Ele acreditava que através da educação, através da implantação desse pensamento helenista, o domínio dele seria maior, o domínio dele seria mais estável. E ele não tinha limites, ele começou a conquistar, mas o seu domínio foi um domínio curto, né? Depois de 190 anos do Império Medo-Persa, Alexandre o Grande conquistou, mas 3 anos depois de ele começar ali essas grandes conquistas, ele veio a falecer. Alguns historiadores dizem que ele morreu de malária, seguido ali de uma vida intemperante, né? Regada a várias bebidas alcoólicas, mas fato é que a contribuição de Alexandre o Grande nessa conquista grega, ela foi enorme e fundamental. A história diz que ele também tentou reconstruir a capital da Babilônia. Ele tentou reconstruir a cidade porque ele queria fazer ali uma das capitais das suas grandes províncias. Mas, amados, havia sido profetizado que a Babilônia, lá em Jeremias 51, 37, que a Babilônia se tornará um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais, objeto de pavor e de zombaria, um lugar onde ninguém vive. E mesmo Alexandre o Grande, empenhado em reconstruir a Babilônia, ele então falece no meio desse processo. Havia muitos soldados ali, muitos engenheiros da cidade para tentar levantá-la, reerguê-la, mas a palavra de Deus, ela mais uma vez trouxe à luz a verdade do que aconteceria. E a Babilônia, ela não foi reconstruída, e a imagem que vocês estão vendo são imagens de um sítio arqueológico que mostra ali lá no Iraque, no deserto de Baiuda, as ruínas, né, da Babilônia. Então, Deus, mais uma vez, das suas profecias, provando que ele está no controle da história. Nós já vimos, então, a cabeça de ferro, o peito de prata, o ventre de bronze, e agora nós vamos ver as pernas de ferro. As pernas de ferro simbolizavam o Império Romano. Império esse que talvez culturalmente não teve tanta influência quanto o Império Grego, mas que teve um domínio e uma conquista tão poderosa quanto, podemos dizer até que mais esmagadora, e que houve assim uma abrangência muito grande. Para vocês terem ideia, o Império Romano, depois nós falaremos aqui dos pés que eram barro e ferro envolvidos, mas o Império Romano, ele pegou ali boa parte da Europa, né, para não dizer toda a Europa, onde o mar Mediterrâneo alcançava ali as suas margens, o Império Romano dominou tudo. O Império Romano ficou conhecido como o império onde a malha rodoviária foi espalhada, né? Por isso que havia um ditado que dizia que todos os caminhos levavam a Roma. Existiam milhares e milhares de quilômetros das vias que levavam ali ao Império. Até hoje existem ainda parte dessas vias que foram construídas ainda no Império Romano, como a famosa Via Ignácia, né? Que pega ali, sai de Roma e passa por toda a Europa ali e vai até partes da Ásia, né? Então o Império Romano foi um império assim poderosíssimo, né? Que sustentou por alguns séculos, foi um império poderoso. Nós vamos falar ao longo dos próximos estudos mais profundamente sobre cada império, mas ele trouxe assim uma grande contribuição, como por exemplo a legislação romana, né? Hoje o sistema, o Código Civil que nós conhecemos, as constituições, as leis civis que nós temos no mundo ocidental e hoje no mundo, né, se deve à influência do Império Romano. O Senado Romano tinha grande participação nisso, ele constituíam as leis e essas leis eram aplicadas nas províncias, né? Edward Gibbon, que é um famoso historiador inglês, ele escreve sobre o declínio e queda do Império Romano. Preste atenção nessa citação de Edward Gibbon. Ele diz o seguinte: as imagens de ouro, prata e bronze que poderiam servir para representar as nações e seus reis foram sucessivamente despedaçadas pela monarquia de ferro de Roma. Note que esse escritor, esse texto é um texto extra-bíblico. Esse texto não está na Bíblia, está neste livro aí, o livro famoso, Declínio e Queda do Império Romano. E ele usa a figura de linguagem que a Bíblia usa no sonho de Nabucodonosor para falar dos reinos que antecederam o Império Romano.
Então, aqui Eduardo Gibbon, que é um historiador assim, renomado, reconhecido, ele diz o seguinte: as imagens de ouro simbolizavam a Babilônia, de prata, que simbolizava a Grécia, o Império Medo-Persa, e bronze, que simbolizava o Império Grego, não conseguiam mais representar as suas nações e seus reis, porque elas foram sucessivamente despedaçadas pela monarquia de ferro de Roma. Tamanho era o poder que esse império tinha. E então, nós chegamos aí à parte em que o Império Romano agora, ele consegue ser ali esmiuçado, consegue ser dividido, despedaçado, e é a parte da estátua do sonho de Nabucodonosor, que nós vemos ali o pé de ferro e de barro misturado, que não conseguia se unir. Daniel 2, versículo 41, a palavra do Senhor diz assim, ó: como viste os pés e os dedos, era em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, preste atenção nesse texto, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenha visto ferro misturado com barro. A partir desse momento que a Europa ficasse dividida, ela jamais se uniria. Após essa divisão do Império Romano, o próximo império, o próximo reino que seria estabelecido era a pedra que foi atirada sem ser forjada por mãos, que seria estabelecido, que era o reino de Deus. Então, note que nós estamos exatamente nesse momento profético. Nós nos encontramos no momento em que a Europa está dividida. Só para você ter uma ideia, a Europa, o Império Romano, foi invadido pelas tribos bárbaras, né? Como vocês podem ver, os francos estão hoje nos lugares ali onde representa o país, a França, né? E eles tomaram conta desse lugar. Os anglo-saxões, eles dominaram ali, também uma tribo bárbara que dominou ali a região onde hoje se conhece o Reino Unido, né? Inglaterra, Croácia, País de Gales, né? Esses países, aliás, Croácia não, Escócia e País de Gales, que é a Bretanha, né? A antiga Bretanha, hoje é o Reino Unido. Os anglo-saxões dominaram ali, os álamos dominaram a região onde era a Germânia, né? A Alemanha, e hoje está lá um país estabelecido, um dos países ricos do mundo, que é a Alemanha. Os érmos dominaram toda a expansão territorial que compreende ali onde hoje é a Itália, a famosa bota, né, que representa a Itália. Os visigodos pegaram todo o sul da Espanha, a região da Catalunha, dos Merinos, né, dos Pirineus, ali de Navarra. Toda essa região foi dominada ali pelos visigodos. E, por fim, os suevos, que dominaram a parte onde nós conhecemos hoje como Portugal. Então perceba que essas tribos bárbaras, elas se instalaram ali na Europa e elas dominaram essas regiões geográficas, e jamais a Europa conseguiu se unir novamente. Os vândalos pegaram aqui a boa parte do norte da África, como vocês podem ver, onde fica ali o Marrocos, aqueles países mais próximos da Europa, né? Antigamente, o Império Romano, 12 famílias praticamente dominavam o império. Os Césares vinham dessas famílias. E o que eles faziam? Eles casavam entre si para que o poder pudesse se perpetuar. Então, as nações começaram a oferecer casamentos para tentar manter esse império unido, mas Deus havia decretado que isso jamais acontecia. Se você recorrer à história, você vai ver que muitos reis ofereceram suas filhas para outros reinos com o intuito de selar a paz, de unir o poderio dos reinos e tentar formar um grande império. Mas isso jamais aconteceu, porque Deus havia assim profetizado. Perceba o controle de Deus na história. Perceba que Deus, a sua palavra, ela tem se perpetuado e ela tem se mostrado verdadeira. Daniel, capítulo 2, verso 43, diz assim: e como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. As alianças feitas, de fato, elas não se firmaram. E hoje a gente olha, né, para o cenário do bloco econômico ali da Europa, e vocês veem que há pouco tempo Portugal ameaçou sair. Portugal permaneceu, a Grécia se retirou, a Grécia entrou numa crise terrível e ela se retirou. E aos poucos a Grécia foi se reerguendo, e quando parecia que tudo ia se unir de novo agora, a Inglaterra se retirou. Mas, queridos, isso não é de hoje. Há alguns séculos que a Europa tenta se unir novamente. Alguns líderes religiosos
como, por exemplo, um dos principais, o Papa Bonifácio, que foi um dos grandes homens que tentou unir a Europa e foi frustrado em seus planos. Há alguns anos, alguns reis tentaram de todas as formas unir a Europa, mas sem sucesso. O primeiro deles foi o grande Carlos Magno, até hoje aclamado, né, historicamente, pelas suas conquistas. Foi um grande homem, um homem conhecedor, né, de várias artes, dominava várias artes, inclusive a arte de lutar, né? Ele punha a sua espada ali com muito vigor, era um grande conquistador, e ele recebeu do Papa uma coroa do Vaticano como sendo o representante do Vaticano, o rei da Igreja Católica, que teria o poder e as condições necessárias ali, e a bênção e a autorização de Deus, segundo a Igreja Católica, para unir a Europa e para tornar a Europa um só reino, um só império. Mas ele não obteve sucesso. Ele quase conseguiu, ele conseguiu algumas alianças, conseguiu algumas conquistas, mas ele nunca conseguiu unir a Europa como ele desejava. Carlos V também foi um homem muito inteligente, também um grande especialista militar, conseguiu muitas conquistas, mas ele também não teve sucesso. É exemplo de Carlos Magno, ele foi frustrado nos seus intentos e ele não conseguiu unir. Luís XIV, talvez de todos aí, o mais perspicaz, o mais inteligente dos reis, foi um dos reis que conseguiu fazer com que França e Inglaterra fizessem um acordo de paz. Esses dois países que sempre estiveram ali em conflito, sempre estiveram em guerra, inclusive a famosa Guerra dos 100 Anos, né? Que na verdade durou 116 anos, mas ele foi que deu um cessar-fogo ali e ele quase conseguiu com que esses dois países se unissem a demais países na Europa e formasse ali um grande império, como era o desejo da coroa católica. Napoleão Bonaparte é talvez aí o mais famoso de todos eles, ele que foi um grande conquistador. A história diz que ele não tinha uma estatura muito grande, não era alguém que a sua estatura demonstrava alguma imponência, mas era assim um grande estrategista militar. E ele fez com que o Império Francês ali dominasse toda a Europa. Inclusive, os reis de Portugal fugiram aqui para o Brasil, né? Fugiram para sua então colônia aqui para o Brasil, com medo de Napoleão Bonaparte, né? Então ele tem uma certa tem um certo contato com a nossa história, né? Uma certa influência na nossa história. Mas Napoleão Bonaparte, o intuito dele também era solidificar um só reino, conquistar a Europa e solidificar um reino mundial, um império, partindo ali do centro do mundo, como ele chamava, mas ele também não conseguiu. A famosa Batalha de Waterloo, onde houve uma grande tempestade de neve, seguido de uma chuva muito forte, e por conta da água, os seus canhões, as suas armas não funcionaram, o seu império ficou ilhado ali, os seus soldados, e ele não teve a vitória de Waterloo, foi preso nessa batalha, e há registros históricos que ele teria dito: eu queria formar um sistema europeu, um código europeu de leis e um tribunal de recursos. Haveria apenas um povo e toda a Europa. A Europa logo se tornaria uma nação. Essa era a intenção de Napoleão Bonaparte, mas ele, infelizmente, também não obteve sucesso. O Dr. Thomas Arnold, lá de Oxford, que é uma das mais antigas universidades do mundo, ele diz o seguinte: qual foi o principal adversário desse tremendo poder? Por quem foi vencido, resistido e derrubado? Literalmente por ninguém e por nada, mas pela interposição direta e manifesta de Deus. Nenhum exército europeu poderia vencer o exército de Napoleão Bonaparte. Ninguém poderia parar as suas conquistas, a não ser Deus. E através de um evento da natureza, através de uma chuva, coisa que tinha acontecido com Carlos V também, quando ele tentou invadir ali a Holanda, né? E ele seria um país ali chave para ele conquistar e levar o império para toda a Europa, mas eles liberaram os diques de água e o país ficou inundado de água, ele também não conseguiu avançar. Esses dois eventos ali, eles provam que Deus, ele age de maneira leve, mas de maneira crucial e fundamental, e intervém na história para que a sua vontade ela seja efetuada, e assim tem acontecido ao longo da história. E esse talvez o mais recente, né? Certamente o mais recente, e que ainda está fresco na memória da humanidade, Adolf Hitler, né? Que com o Terceiro Reich quis levar ali a raça ariana para o domínio de maioridade ali na Europa e constituir ali um império mundial, né?
Hitler queria dominar toda a Europa e a Segunda Guerra Mundial se deu porque ele queria, né, dominar os países ali, e houve alianças e toda aquela matança, todas aquelas mortes ali que nós já conhecemos, mas também esse era o seu intento e ele foi frustrado. Meus amados, a gente fez todo esse retrospecto histórico com um único propósito: mostrar que lá no passado, muitos homens, grandes líderes militares e políticos se levantaram para forjar um novo império mundial e todos eles foram frustrados, porque Deus havia determinado que o próximo império, após esse que nós estamos vivendo, que é a Europa dividida como ela está, com os países que a constituem, será um império de Deus. E nós veremos o reino de Deus ser estabelecido nessa terra. Nós estamos no limiar dos séculos, nós estamos ali no final dessa profecia que Nabucodonosor viu, e que no próximo estudo nós vamos entrar mais a fundo nessa profecia, mas nós estamos vendo que tudo que Deus havia predito aconteceu, rigorosamente, sistematicamente. Deus foi criterioso em todas as suas palavras, e elas aconteceram. Deus manteve o controle da história. E, amados, nós estamos vivendo os momentos finais da história da humanidade. Nós vemos agora os acontecimentos e eles devem causar em nós nenhum sentimento a não ser o de esperança de que Jesus Cristo está voltando. Esses acontecimentos não devem nos amedrontar, não devem nos assustar, não devem causar incerteza em nosso coração, nem insegurança. Pelo contrário, deve causar a certeza de que tudo que Cristo havia prometido era fiel. E é por isso que ele disse lá em Apocalipse 21:5, escreve essas palavras no seu coração, porque elas são fiéis e verdadeiras. Todas as profecias se cumpriram e estão se cumprindo. Jesus Cristo está voltando, a sua promessa ela é fiel e verdadeira. A pedra que Nabucodonosor viu há mais de 2.500 anos atrás, logo ela virá e ela esmagará esse reino dividido da Europa. Ela acabará com esse reino do pecado. Ela acabará com esse reino usurpado por Satanás. Esse reino de arrogância, esse reino de destruição, esse reino de morte, de injustiça, de corrupção. Daniel 2, 34 e 45, a palavra do Senhor diz assim: enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e viraram pó. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. O reino de Deus vai ser expandido. A terra ela vai ser como nós a conhecemos, ela vai ser purificada, ela vai ser destruída, o pecado vai ser erradicado. E nós, os filhos de Deus, aqueles que aceitaram Jesus como seu salvador pessoal, aqueles que aguardavam e aguardam a volta de Jesus, nós veremos o nosso Redentor voltar nas nuvens do céu, conforme ele havia prometido, e nós reinaremos com ele no seu reino. No versículo 44, Daniel diz o seguinte: na época desses reis dos céus, Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará. Mas esse reino, o reino de Deus, ele durará para sempre. Amém, queridos? Nós viveremos num reino de paz. Nós viveremos num reino onde o nosso líder, o nosso governante Jesus Cristo, ele é fiel e verdadeiro. Onde o nosso governante não é corrupto, onde o nosso governante não nos frustra, não nos decepciona, onde o nosso governante, ele mesmo deu a sua vida e as marcas do seu sacrifício estarão lá. Ao invés de subjugar o povo, ele morreu por nós para nos dar liberdade. Liberdade essa que foi perdida lá no Éden por conta do pecado. Mas assim como por um homem veio o pecado, por meio de Cristo veio a liberdade. E Jesus virá para estabelecer o seu reino. Jesus virá para nos dar liberdade eterna. Jesus virá para trazer paz. Jesus virá para que a terra se encha do conhecimento do Senhor. Para que a terra se encha da paz que só Jesus pode dar. Meus amados, essa pedra não vem como uma bomba atômica. Ela não vem como uma guerra nuclear. Mas essa pedra vem com o estabelecimento do reino de Jesus. Um dia nas nuvens dos céus, num dia comum, as pessoas estarão vivendo a sua vida normalmente.
se casando e dando-se em casamento, cuidando das suas obrigações, cuidando daquilo que é prioridade para elas, mas haverá um povo que estará sendo perseguido, subjugado, um povo que estará sendo zombado, um povo que estará ali ansiosamente aguardando o retorno de Cristo, verá nas nuvens dos céus, o céu se rasgar de um lado ao outro, do Oriente ao Ocidente. O céu vai se enrolar como um pergaminho. A terra vai tremer, os montes vão se abalar, os ímpios vão sair e vão pedir para que os montes caiam sobre os seus rostos, sobre suas cabeças, para se esconder da face gloriosa de Cristo Jesus. Mas Jesus, assentado no seu trono, cercado por milhões e milhões e miríades de anjos, virá para redimir os seus e para reinar com eles por toda a eternidade. A pergunta que eu faço para você nessa noite: de que lado você vai estar? Qual será a sua decisão? Será que você estará no grupo daqueles que estarão festejando o retorno do seu mestre? Estará no grupo daqueles que estarão celebrando o reino de Cristo sendo estabelecido? Ou estará no meio daqueles muitos também que se lamentarão e perderão a maior oportunidade de todos os tempos, que é de viver com Cristo eternamente? Essa é a pergunta que você deve se fazer nessa noite. De que lado você está? Quem é você nessa história? Qual é a sua perspectiva de futuro? Quando você olha para o seu futuro, o que você vê? Eu vejo o retorno de Cristo. Eu vejo o meu Redentor, que ele vive e vive eternamente. E por meio dele, eu e a minha casa, e o meu povo, e a minha família, e os meus irmãos também viverão eternamente. O que eu desejo nessa noite é que você aceite Jesus como seu Salvador pessoal. É que você olhe para tudo que nós vimos, que você olhe para a história, que você olhe para trás e veja que Deus jamais nos desamparou. Veja que você jamais esteve sozinho. Deus jamais nos deixou sozinho nesse mundo. Ele sempre esteve conosco. E por isso nós não devemos temer o futuro. Porque Deus permanecerá conosco. E Ele há de reinar conosco. E Ele há de estabelecer o seu tabernáculo conosco. E Ele há de viver conosco eternamente nas mansões celestiais. Se é o seu desejo viver com Jesus eternamente nas mansões celestiais, eu quero orar por você de maneira especial nessa noite. Eu quero convidar você, aonde você estiver, em qualquer momento que você estiver assistindo esse vídeo, que você ore comigo. Você feche os seus olhos, que você eleve os seus pensamentos a Deus e que você coloque agora no seu coração o desejo de viver com Cristo na eternidade. Poderoso Deus, estamos encerrando o estudo dessa noite, ó Pai, agradecidos a Ti, Senhor, pela grande misericórdia, a grande bênção, meu Pai, que é a salvação eterna. Obrigado, Senhor, porque através do estudo das profecias, nós conseguimos enxergar um Deus poderoso, um Deus que ao longo da história desse mundo, meu Pai, Ele jamais deixou as coisas acontecerem sem que Ele estivesse no controle da história. Um Deus poderoso que jamais abandonou o seu povo, Pai. Por mais que a igreja viveu momentos de perseguição, momentos em que ela teve que se esconder nas montanhas, momentos em que ela teve que se esconder nas florestas, mas o Senhor esteve com o teu povo, ó Deus. O Senhor jamais desamparou o teu povo. Ó Pai, aqui a tua palavra está sendo pregada, ó Deus. O Senhor como o grande protagonista da história, o Senhor como nosso grande redentor, o personagem principal da história da humanidade. Nós queremos te pedir em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo visite, meu Pai, a cada um que está assistindo essa transmissão. Seja ao vivo, aqui, agora, nesse momento, Pai, ou seja no futuro, daqui uma semana, um mês, um ano, não importa. Mas no momento em que a pessoa assistir, meu Pai, essa transmissão, que ela possa sentir no coração o desejo de se entregar a Ti. E que ela tome a decisão sábia e correta, meu Pai, de aceitar o Senhor como Salvador pessoal. Abençoe, meu Pai, todos os nossos irmãos. Eu sei que muitos estão desejosos de voltar, meu Pai, a congregar no templo. E é importante estar no templo. Mas que todos nós possamos permanecer fiéis e sermos igreja viva do Senhor. Uma igreja viva e atuante. E aonde estivermos, ó Pai, possamos revelar o Senhor para o mundo, ó Deus.
que as pessoas possam ver o Senhor através da nossa vida, através da nossa dedicação na pregação do Evangelho, através do nosso amor ao próximo, através da preocupação, meu Pai, com a propagação do Evangelho, através do envolvimento na missão, Senhor. Que todos nós possamos estar unidos nessa grande missão maravilhosa, que é de propagar as 3 mensagens angélicas no tempo do fim. Abençoe, meu Pai, a todos os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, abençoe todos os meus amigos aqui do Facebook, abençoe a todas as pessoas que estarão assistindo este vídeo. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus ilumine você poderosamente. Eu não quero terminar sem antes mandar um abraço especial a todos que estiveram conosco aqui, né, ao longo da transmissão. Eu sei que há muitas pessoas que mandaram um recado. Eu vou ver aqui os recados, alguns recados que nós recebemos. Vou tentar responder a todos. Se caso passar algum sem eu conseguir responder, eu prometo para vocês que eu vou responder aí ao longo da semana no próprio Facebook aqui. Bom, quero mandar um abraço para o Tony Oliveira e Ednilson Fitz, que estão assistindo conosco. Deus abençoe a família de vocês, Deus ilumine vocês poderosamente, que o Espírito Santo possa nos conduzir, que juntos, né, possamos ali estar aguardando o retorno de Jesus Cristo. Um abraço também à irmã Adriana Manca, Deus abençoe poderosamente. A irmã Marlene Ribeiro também, Deus abençoe. O irmão Ednilson, mais uma vez, Deus ilumine vocês aí, e que todos nós possamos ter aí, nessa confiança no controle divino da nossa história e da nossa vida. Um abraço para você que nos acompanhou. Não se esqueça, próximo domingo, às 19h30, nós estaremos aqui de novo, mais uma vez, estudando esse tema poderoso, o mistério da profecia. Nós vamos aprofundar aí a profecia de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs que o profeta Daniel ele decretou ali. Então, esteja conosco no próximo domingo, na nossa série O Mistério da Profecia, que será uma grande bênção. Um abraço para você, um abraço a todos que nos acompanharam até agora. Fique com Deus, Deus abençoe vocês e que logo, logo possamos estar juntos aí nas mansões celestiais com Jesus. Eu não quero terminar antes sem mandar um abraço também a todos, né, que são de vários lugares do Brasil, também lá da minha querida cidade, Governador Valadares, meu pai, minha mãe, meus irmãos, a todos os amigos que participam, os irmãos aqui de Guapiara, de Ribeirão Branco, de Campinas e de vários lugares aí do Brasil que mandaram mensagem. Deus abençoe vocês poderosamente. Uma ótima noite, uma ótima semana. Deus abençoe.